Salve, salve, guerreiros! Valcir na área para continuidade da nossa revisão de retalhos, TBT informativos, disciplina Processo Penal. Vamos dar seguimento à nossa revisão e o tema do momento é um julgado que nós temos como tema de fundo o acesso à agenda telefônica em celular. Está ou não está abarcada pela proteção constitucional de sigilo? Esse é um tema que a quinta turma do STJ teve a oportunidade de enfrentar. Vocês sabem que é altamente polêmico essa questão do acesso a conversas, a situações. Precisamos distinguir aqui o que é o acesso às mensagens trocadas. A autoridade policial, numa batida policial, vai fazer uma investigação, aborda o indivíduo e tem acesso às conversas, identifica aí a prática de um crime. Isso é elemento de prova válido? Nós temos jurisprudência já consolidada dizendo que não. O caso aqui é um pouquinho diferente. O nosso acelerador de revisão ele nos faz remeter a uma provocação um pouquinho distinta. Nós estamos falando aqui de um caso envolvendo apenas a agenda telefônica. Quem são os contatos registrados naquele aparelho? A lista de pessoas, nomes, números de telefones, e a partir do acesso a esses números, a autoridade vai fazendo contatos e eventualmente identifica a prática de um crime e utiliza esses dados como elemento de prova. É válido? É necessário a quebra prévia do sigilo por meio de decisão judicial ou o simples acesso é permitido? Vejam o quão interessante é esse julgado e a posição do STJ, embora sendo da turma, não da sessão ainda, confirmou a validade da prova produzida a partir da agenda telefônica do investigado, cujo esse acesso foi por meio dessa abordagem policial, embora ela estivesse já ciente, enfim, não deixando de validar a jurisprudência sobre o tema do acesso às mensagens. Aqui ela distinguiu, a quinta turma fez uma distinção e falou que nesse caso a agenda não está amparada pela proteção constitucional do sigilo, toda a sistemática que nós temos, os cuidados, as prudências, as medidas necessárias para validamente fazer a interceptação telefônica, telemática, que sempre exige aí autorização judicial. Então, um tema um pouquinho diferente para abrir esse nosso novo encontro, um tema que chama a atenção de vocês, porque muitos vão achar que o posicionamento jurisprudencial é o mesmo das mensagens e provavelmente não terão contabilizado o acerto, e há uma lógica de que vão pedir não mais só o tema batido do acesso às trocas de mensagem, mas também uma questão pontual como essa. Teremos provavelmente um desfecho disso na sequência, mais à frente a jurisprudência deverá voltar a debater outra turma, a própria terceira sessão do STJ ou mesmo o STF sobre essa questão sui generis, esse julgado. Portanto, nesse momento temos essa posição jurisprudencial quando eu estou gravando para vocês. Mas peço que vocês fiquem atentos para eventuais julgamentos, eventuais decisões futuras sobre esse tópico, porque ele provavelmente vai render grandes debates aí e há uma tendência de ou confirmar ou aplicar a extensão do outro entendimento da questão das mensagens também para a agenda. O próximo julgado que eu trago para vocês, ele envolve a questão da audiência por meio de videoconferência. O nosso acelerador aqui de revisão, ele faz uma provocação no sentido de que, afinal, a audiência por meio de videoconferência gera constrangimento ilegal e cerceia o direito de defesa na seara penal? Esse foi a provocação que a sexta turma do STJ enfrentou em relação à indagação de que quando se tem a audiência, o seu defensor com o seu patrocinado, a proximidade, naquele desenrolar dos fatos em audiência em que eventualmente uma testemunha, um informante ou mesmo a vítima fornece alguma informação, ali há uma pronta possibilidade da conversa entre o defensor e o acusado para eventualmente fazer questionamentos que refutem a afirmação que foi feita, e ao se realizar esse ato por meio do distanciamento, por meio do recurso eletrônico da videoconferência, se isso quebraria ou não quebraria. Questão interessante, prática, do cotidiano, bem mesmo sala de audiência, né?
A gente sabe que a dinâmica dos fatos lá são bem intensas e tem, assim, de certa forma, não é no todo. Muitos podem pensar assim, mas é muito moderno, isso é voltar no tempo. É que o cotidiano da sala de audiência é exatamente isso, é muito, muito dinâmico. E essa proximidade, ela favorece sim a defesa. Contudo, isso significa um cerceamento de defesa? Nós vamos ter duas hipóteses. Ou a parte, ela não quis comparecer, ou contratou um profissional para fazer sua defesa de outra localidade, ou tem aquela excepcional situação dele já estar recolhido a um presídio. Mas, salvo nas hipóteses, normalmente a disposição acaba facilitando, facultando, então fica a opção do acusado estar ou não estar presente muitas vezes. Mas a posição jurisprudencial aqui foi no sentido de que, no âmbito dos processos penais e também de execução penal, ou seja, mesmo nos casos em que já está ocorrendo, ainda que cautelarmente, o cumprimento da pena, a realização de sessões de julgamento, audiências e perícias por meio audiovisual durante a pandemia em especial, né, era o foco do questionamento aqui, não configura cerceamento de defesa. Significa dizer, então, Valcir, que pós período de pandemia não pode mais fazer videoconferência? Não, a videoconferência chegou para ficar. Falo com a experiência de juiz do Foro Nacional, não tem mais como nós abrirmos mão desse recurso, senão nós vamos inviabilizar. Não tem como. É algo que chegou, temos que melhorar, qualificar, cuidar para evitar os problemas que ela pode gerar, que ela possa gerar, mas não tem como. E a posição, tanto é que o próprio jurisprudência, vejam, já está se inclinando para oficialmente reconhecer ela como um meio que não tem mais como voltar atrás em relação a elas. Portanto, na prova de vocês, se questionado se a videoconferência gera ou não gera constrangimento, estamos falando aqui de um evento de matéria de processo penal, então estamos falando de constrangimento ilegal, cerceamento do direito de defesa. Não, a resposta é não. Ela foi validada pela jurisprudência do STJ. O próximo acelerador de revisão fala que, para fins penais, criptomoedas são espécie de moeda ou valor mobiliário? Delito envolvendo criptomoedas atinge o sistema financeiro nacional e ou o mercado de capitais? E, por fim, e era esse o foco que estava se debatendo nesse julgado, de quem é a competência para julgar crimes envolvendo criptomoedas. Vejam que a decisão é da terceira sessão do STJ, portanto já de órgão de cúpula, órgão colegiado com força vinculante, em que se debateu qual é, afinal, a natureza de uma prática ilícita de criptomoeda. Ela está regulamentada, ela é totalmente normatizada como integrante do sistema financeiro, e isso de cara, para vocês que já estudam, já percebem de antemão que o foco está aí na questão da competência. Se ela é do sistema financeiro, poderá atrair a questão do interesse da União, e aí a competência para eventuais crimes seriam da Justiça Federal, ou não sendo, já temos um outro debate. Mas então ela não estando normatizada não é crime? Não, não significa. Nós temos várias modalidades de estelionato, a gente já sabe que hoje o mercado dessas moedas eletrônicas ele é extremamente delicado, sensível, porque ele está sujeito a muitas intercorrências, muitas vezes até dolosas, desvios, fraudes, crimes, tentativas de indução a erro de pessoas, de leigos em especial, outros que também têm aquela ganância muito exagerada e aí acabam incorrendo no pecado da ganância, né? E aí exagerando, e aí acabam sendo ludibriados e perdem seus capitais. Mas o fato é, elas configuram aí o enquadramento como uma operação de sistema financeiro, e se sim ou não, nós vamos ter a resposta em relação à competência. E a posição da terceira sessão do STJ é de que as criptomoedas não estão caracterizadas pelo Banco Central como uma moeda. Então é a primeira informação para a prova de vocês, é isso. Hoje, nesse estágio do julgamento que nós tivemos no final de 2020, nós não tínhamos uma definição, um enquadramento como uma moeda pura e simples, como é a moeda tradicional que nós conhecemos. Alguns países já estão fazendo isso já, mas nós ainda não temos essa normatização. E também ela não configura um valor mobiliário regulado pela Comissão de Valores Imobiliários. Por isso, nessa condição, será da Justiça Estadual a competência para analisar inquérito policial e talvez a própria ação envolvendo o delito que diga respeito a alguma espécie tradicional de indução a erro aí,
nessas situações propriamente ditas. Lembrando aí que a negociação de criptomoeda não configura por si só os crimes lá da lei dos crimes contra o sistema financeiro e nem da lei do mercado de valores imobiliários. Ah, mas eu vou fazer concurso para a área estadual, isso não me interessa, isso é mais federal. Olhe, aqui estamos falando, eventualmente, de uma competência que pode ficar na alçada estadual, ou vice-versa. Ah, ela é, então, de matéria de competência estadual, então não preciso estudar que eu vou fazer federal. Mas a lei dos crimes contra o sistema, contra o mercado de valores, ela é da alçada. Então, é uma zona muito tênue. É mais ou menos que nós vimos sobre a questão da folha da coca. São situações práticas, de aplicação prática, tanto do penal, direito material, quanto do processo penal, que vocês precisam estar atentos. E não leve por surpresa se de quando em quando a jurisprudência for voltar. É papel, infelizmente, do concurseiro estar atento. Não tem como evitar isso. E normalmente as bancas cobram o último julgado. Então tem que estar sempre presente numa prova oral, numa prova subjetiva. Se vocês conseguirem mostrar para o examinador a evolução da jurisprudência, que começou assim, passou assim e hoje é assado, isso dá muitos pontos, isso faz a diferença. Numa prova oral, você abre uma resposta em que pese no início ter sido pensado dessa forma, a decisão se inclinava para esse sentido. Com o passar do tempo, surgiram argumentos que fizeram com que tivéssemos uma viragem jurisprudência. Vejam, nessa forma é diferente de um candidato que simplesmente diz assim, não, é da competência estadual, ponto, e não explica porquê, não fala nada. Esses são os detalhes que vocês precisam entender que faz a diferença de você ser um bom candidato e ser um candidato aprovado. Esse é o toquezinho de Midas final que faz a gente se distanciar mesmo e chegar lá no momento da reta final de uma aprovação. Quem está começando já tem que estar pensando em encurtar tempo de aprovação. Então já vai estudando com essa mentalidade um pouco mais madura, trabalhando um pouquinho mais, porque isso quem domina esse perfil de análise, e não é só no processo penal, isso em todos os ramos. Vocês veem que muitas pessoas passam anos e não conseguem evoluir na escala de uma classificação de concurso. Por quê? Porque normalmente estudam como se fosse ainda estudando para o período da faculdade. E não é assim, a concorrência é muito acirrada e ela exige algo mais de vocês. Mas isso a gente vai conversando aí na medida do possível. Então, criptomoeda, posição não é moeda, não é valor mobiliário, e por essa razão ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses, competência da Justiça Estadual. Na sequência, nosso acelerador de revisão faz a seguinte indagação. Investigado tem direito a obter informações e acesso acerca das informações trocadas a partir de acordos de cooperação internacional firmados pelo Brasil? Esse questionamento foi levado pelo ex-presidente Lula para a primeira sessão do STJ, envolvendo aí trocas potenciais de informações no âmbito da Lava Jato com autoridades americanas. Ele queria saber, em primeiro lugar, se existiram trocas, e ele queria, inclusive, ter acesso aos eventuais documentos trocados. E aí surge um impasse. Afinal, um investigado, não réu ainda, tem direito a esse acesso? Sim, não, sabe, ou isso é sigiloso por envolver interesses aí? Em tese, vamos imaginar que esses mecanismos sempre são utilizados com a nobreza da legalidade, né? Não vamos imaginar que alguém tenha usado essas ferramentas internacionais para outras finalidades. Vamos ficar no campo técnico aqui, deixando de lado as querelas de natureza político-partidárias que não nos interessam, não vão gerar acertos em prova, e nós temos que se balizar para aquilo que é o interesse de vocês no momento. E a posição da primeira sessão aqui foi no sentido de que não há impedimento para que o departamento que cuida dessas relações vinculadas ao Ministério da Justiça informe, esclareça ao investigado, ao réu, se teve ou não cooperação internacional em relação à sua pessoa. Esse é um ponto e eles fizeram um decote aqui. Contudo, os documentos, as informações, ele não tem direito de obter administrativamente, direto, junto a esse departamento de recuperação de ativos e cooperação, as informações que eventualmente o inteiro teor, vamos falar assim, não há esse direito. O que significa na prática? Então significa dizer que ele não poderá ter acesso, mas não tem a súmula vinculante que diz, veja, nós estamos falando de alçada
administrativo, nós estamos falando de um processo administrativo, nós estamos falando que ele indiretamente interessa muitas vezes a persecução penal, sim, mas ele nesse campo ainda ele está no campo administrativo e principalmente com a marca das relações internacionais, com todos os meandros e os cuidados que ela exige. Nesse caso, se o interessado tiver mesmo a necessidade, ele vai justificar e um juiz, seja ele da esfera penal ou seja um juiz da esfera civil, vai analisar e eventualmente, mediante a justificativa, vai contrapor aí os argumentos e vai deferir o acesso ao conteúdo. O que estamos falando aqui é na esfera administrativa ainda. Ele terá direito a saber se teve ou não troca de cooperação internacional, mas o conteúdo trocado ele passa pelo crivo aí da reserva do judiciário, por uma razão para também não virar, porque tem os efeitos de uma potencial utilização indevida. Não era o caso aqui, mas enfim, temos que imaginar que isso é um entendimento que se aplica a outras situações idênticas. E nós também não podemos flexibilizar demais o acesso dessas questões de relações internacionais, porque o Brasil poderá ficar numa situação delicada lá fora. A gente sabe que nem tudo é tão bem utilizado, as informações, quando elas chegam às mãos das pessoas. Portanto, aqui é um julgado que aparentemente é específico, envolve aí, toca o processo penal, direito internacional, constitucional, e eu entendi aí de trazer para uma revisão nossa. O próximo julgado eu trago para vocês sobre a forma do acelerador, a gravidade em abstrato de um crime de tráfico de drogas, ainda que privilegiado, é suficiente por si só para impor o regime inicial fechado, mesmo quando essa pena venha a ser fixada no mínimo legal. Aqui traz, no fundo, a questão de dosimetria da pena, ela fala sobre o aspecto da fixação do regime de cumprimento de pena e ela traz uma particularidade que envolve a questão do crime do tráfico. Nós sabemos, ora mais, ora menos, que é um dos crimes que a sociedade ela se ressente, porque em torno da questão do tráfico de drogas existe toda uma organização, um sistema, tem um aspecto de saúde pública, na outra ponta tem a questão do financiamento do sistema em si, todas as mazelas inerentes a isso, e a legislação buscou incorporar aí, através da Lei 11.343, uma mescla entre um posicionamento mais de flexibilizar, de olhar mais atento à vítima do sistema, no sentido de que o usuário, flexibilizando medidas, e em um outro campo tentando punir ainda mais quem faz do comércio, da mercância desses ilícitos, uma forma de viver, uma forma de prosperar, de oferir renda, em detrimento dos prejuízos adversos daí, humanos e sociais. Nesse campo, o foco é o rigor para quem for condenado, e aí veio lá aquela questão, é hediondo, não é hediondo, fixa obrigatoriamente o regime fechado por ser um crime que a sociedade entende que deve ser punido com maior rigor. Toda a polêmica que foi crescendo desde o nascedouro da lei e que teve aqui um desfecho em relação à parte. Há um certo conflito, quem acompanha a jurisprudência do STJ, acompanha os informativos com frequência, vai ver muita... a palavra expressa mesmo é a reclamação dos ministros do STJ, sobretudo em relação a alguns TJs, em especial o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque muitas vezes o TJ de São Paulo tem uma jurisprudência um pouco mais conservadora em termos de rigor, e aí fixa-se regimes, e há um certo desconforto entre os julgamentos. Não é incomum vermos críticas dos ministros em relação à posição. Vamos dizer que estão certos, errados, não compete a nós fazermos essa análise. O ponto central que tem aqui é que, nesse caso, foi adotado o entendimento do STF que a lei que alterou lá o 112, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, a Lei 7210, estabelecendo que não se considera hediondo ou equiparado o crime do tráfico privilegiado. Então, nós temos uma evolução interpretativa que o Supremo foi consolidando no sentido de que o tráfico privilegiado, aquele que envolve aí baixa quantidade, primariedade, bons antecedentes, e que não se dedica a uma organização criminosa, o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, ele não pode ser considerado hediondo nem equiparado. E, portanto, ele não está sujeito a essa questão do regime inicial fechado. Seguimos aqui
para o próximo julgado. A aplicação do princípio da soberania dos vereditos do júri é absoluta, mesmo quando contrariar a prova dos autos. Eu cheguei até a pensar em não trazer esse julgado, porque ele passa pela situação envolvendo aquela questão também. Ele foi um antecessor, um julgado antecessor daquela debate que surgiu no Supremo sobre a questão da legítima defesa da honra em relação a um homicídio, tentativa de homicídio, feminicídio, melhor falando, em relação à mulher, enfim, aquelas questões. Esse julgado ele foi um pouquinho antes, e a posição da primeira turma, conduzidos pelo ministro Marco Aurélio, foi num sentido muito fechado de que nós tivemos uma sequência de julgados do Supremo falando que o Ministério Público não poderia recorrer, coisas assim extremas. Vejam que a posição desse julgado é de que o Ministério Público não pode nem sequer recorrer da decisão do júri quando ela acolher, quando o tribunal do júri, o conselho de sentença acolher o quesito absolutório genérico, diante de que seria absoluto, nesse julgado aqui, a questão do princípio da soberania dos vereditos, previsto lá no artigo 5º. Vejam, é um julgado pontual, é um julgado que ainda vai... mas o Supremo depois, professor, veio e definiu o quê? Naquele caso. Mas ele fez um julgamento naquela situação da legítima defesa da honra, especificamente em relação ao tema do feminicídio, envolvendo aí a tese da defesa. O ministro Toffoli foi o relator, depois foi confirmada a decisão dele, em relação àquele ponto. Mas em relação à questão do alcance da interpretação da soberania dos vereditos, está em aberto. Tanto é que nós temos uma repercussão geral aí para ser debatida sobre o alcance do que seria essa possibilidade, não possibilidade de legítima defesa da honra, mas muito mais, vai muito além, é um tema ainda em aberto. Nesse momento, essa é, como eu falei no encontro anterior com vocês, é daquelas situações que vocês precisam analisar eventualmente uma prova objetiva, ou se não existem outras opções na prova com mais firmeza de certeza de acerto. Do contrário, pode ser que estejam se questionando vocês o posicionamento desse HC, que entendeu o extremo de que o Ministério Público não poderia recorrer. Vejam, é aquelas situações que nossa missão aqui é ir além do comum, é ir além do básico. A provocação, principalmente, eu gosto desse desafio de não ficar só no feijão com arroz. Esse é um ponto ainda em aberto. Dependendo da forma, vocês vão ter que se gerenciar na hora da prova. Mas a nossa missão é relembrar, e esse julgado em especial, ele foi no extremo. Nem mesmo o recurso seria possível em ser interposto nesses casos. O próximo julgado que nós temos aqui, ele diz respeito à questão de quem dolosamente provoca a morte de mulher grávida, afinal comete um duplo crime, feminicídio e aborto, ou um crime único, feminicídio majorado. Esse é o acelerador de revisão da decisão da 6ª turma do STJ que eu trago para vocês. Lembrando aqui rapidinho, nós temos lá aquela possibilidade de que o indivíduo ele vai, pratica uma ação em um determinado momento, pratica uma subtração, ele faz 2 quadras, ele vai lá e ele agride um transeunte, ele ameaça uma senhora que está passando do outro lado se ela estava filmando, ele vai um pouco à frente e ele acaba desferindo um tiro e acaba cometendo um homicídio, um iter criminis, que com ações individuais, embora na sequência, ele vai praticando uma sequência de crimes diversos que a gente chama de concurso material. Nesses casos, no momento lá do Valciro, de vocês futuramente que forem magistrados, sentarem para fazer a sentença, vai ver a análise da materialidade, autoria, não tendo excludentes nenhuma, vai condenar e ao condenar vai fazer a dosimetria e vai ser de crime a crime e vai ser somado com os limites lá que nós temos de cumprimento no Brasil dos 40 anos que nós temos lá. Esse é o concurso material. Outra forma é quando com uma única ação provoca-se 2 crimes. Viola-se 2 regras penais negativas de não fazer e com uma única ação. É diferente do concurso material que ele foi praticando mais de uma ação, embora na sequência ele praticou. E nesse caso,
A lógica é, ele só com um provocou dois. Aí vai ter um regime de tratamento diferente daquele que voluntariamente, em vários momentos, vejam, todos são negativos, né, o comportamento. Mas quando eu estou falando de um concurso material, ele teve a livre disposição da vontade de praticar ou não em mais de uma oportunidade. Então eu não posso dar o mesmo tratamento daquele que, mesmo que voluntariamente, cometeu 2 crimes com uma única ação. Veja que os tratamentos são diferentes. E nós temos a terceira figura que encaixa aí, que é o do crime continuado, que ela se diferencia do concurso formal, porque aqui são mais de uma ação, praticadas dentro de uma linha de tempo, que também não pode ser tão vasta, mas nós temos aí uma distinção em relação ao concurso material, que é importante, porque embora as ações elas também sejam em momentos diversos, há um elo de ligação, porque todos os crimes são idênticos, são a mesma espécie, subtrair, subtrair, subtrair. Cuidado, não pode ser o subtrair com uso de arma ou não, que é o furto e o roubo, são crimes distintos. Mas quando há repetição, estupro, 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 tá? Aí tem as questões do contexto, não vou agora, não tenho como revisar isso por conta do horário, não é essa a proposta aqui, mas em relação a isso, nesse caso nosso, nós temos o quê? Com uma ação, a pessoa provocou a morte da mãe e provocou a morte do feto, aí que estava protegido, o nascituro que estava já sob a proteção da lei a partir da concepção. E aí vem o questionamento, afinal, como é que seria feito o enquadramento típico dessa situação? Olhem como é importante ver casos. E a posição da jurisprudência da 6ª turma do STJ foi aqui no sentido de que quem causar dolosamente a morte da mulher grávida, tá, ele vai estar sujeito a um duplo enquadramento típico. Vai responder por crime de feminicídio e de aborto, pois o aborto, o bem tutelado é a proteção da vida do feto, ao passo que o homicídio vai proteger a mulher. São 2 bens jurídicos distintos sendo protegidos e, portanto, aqui há uma duplicidade de enquadramento típico, que vai ter depois, lá no momento da dosimetria da pena, uma particularidade que daí vai ser eleito uma das penas maiores e, dependendo aí dos vetores, vai ser aplicado um adicional sobre a pena maior, que é uma questão de política para distinguir daquela situação do crime do concurso material, praticado na forma do concurso material. Então, na prática, o que nós temos? Temos aí esse marco divisor da duplicidade de enquadramento em relação a isso. Esse é o diferencial que nós temos nesse caso. Para fecharmos esse nosso encontro desse momento, depois teremos uma infinidade de outros julgados sobre processo penal aí na sequência. Não sei se eu liberarei para vocês já na sequência, mesclando com outras disciplinas ou não, mas enfim. Aqui eu fecho o nosso vídeo aula desta oportunidade com uma questão levantada pela OAB por meio da ação direta de inconstitucionalidade, questionando o artigo 265 do Código de Processo Penal, que estabelece que um advogado, um defensor que abandonar a causa, ele estará sujeito a uma punição, uma multa pecuniária de 10 a 100 salários mínimos. Na ótica da OAB, nós teríamos uma desproporcionalidade ao se partir de 10 salários mínimos e 100 salários mínimos diante do contexto do valor que seria essa pena, punição pelo mau comportamento procedimental, processual e profissional desse advogado, desse causídio. O ponto é, afinal, é desproporcional e o Supremo foi chamado para analisar isso. Veja, é uma regra específica do Código de Processo Penal, portanto está ligado aqui ao nosso tema, e o foco central aqui está numa solução que o sistema encontrou para aquelas situações que muitas vezes você estava lá com uma sessão do júri, toda ela organizada, e simplesmente o defensor não aparecia. Outras vezes, você estava muitas vezes com uma audiência de instrução super complicada, e o defensor também abandonava o processo nas vésperas da audiência e gerava todo um transtorno. Muitas vezes isso era parte de uma estratégia para buscar uma prescrição, para buscar várias situações, porque o curso prescricional continuava, ou seja, para fechar portas. Como não dava para punir a parte, porque não dava para presumir, se buscou falar para o profissional que estuda
que se prepara, que ganha vida prestando labor jurídico, ele sabe os limites. Uma coisa é você estar se dirigindo, sofrer um acidente, uma coisa é você, eventualmente nas antevésperas de uma sessão do júri, você ter contrair uma doença, uma pandemia, uma Covid da vida e não poder comparecer. Os casos, entendam assim, os casos justificáveis de ausência ou mesmo de abandono, um litígio que justifique uma renúncia de procuração comprovadamente contundente, tudo bem, faz parte. O que está se fechando aqui é aquele comportamento atípico, aquele comportamento maldoso, e esse já parte dos 10. E por essa razão, já partindo dessa ótica de que nós não temos aí uma obrigatoriedade de punir todo o advogado que denuncia uma causa, nós estamos falando daquelas situações atípicas, o Supremo entendeu que não é desproporcional ou desarrazoada a aplicação de uma multa de 10 a 100 salários mínimos nesse caso, quando isso se mostrar um comportamento prejudicial à administração da justiça. Veja, foi rejeitada, foi julgada improcedente essa ação e foi mantida a condenação. Como eu disse, é uma situação pontual que visa fechar portas para o comportamento, para o mal profissional. Não é para aquela situação, não significa dizer que todo e qualquer abandono ou renúncia, saída de um procurador vai gerar 10 salários de multa. Não, é no contexto prático, pontual, processo penal, não há essa regra similar, não nessa envergadura. No Código de Processo Civil, tem lá outras formas da gente punir, eventualmente, um profissional de má conduta, mas aqui, especificamente, foi considerado constitucional e é um tema aí que fecha ameno no nosso evento aqui. Pessoal, vocês nesse momento devem estar recebendo, esse é o segundo de uma série de outros vídeos do TBT, conforme eu já expliquei, não vou ficar repetindo, porque eu acho que o foco de vocês é buscar informação mesmo, essa revisão, mas está sendo útil. Vocês que já vinham acompanhando o TBT, eu preciso do apoio de vocês, porque esses eventos, esses primeiros que eu estou gravando, eu estou tendo que gravar em estúdio, fazer edição, fazer um procedimento que a gente chama de renderizar, não, renderizar do outro lado. Ele tem uma coisa que é super demorada, aí eu sou um pouco meio leigo aí, aprendi o básico mesmo, sem a pretensão de fazer, mas nós precisamos, eu preciso subir, fiquei sabendo aí, eu não sei bem os detalhes, mas para que eu possa fazer esses eventos de maneira ao vivo, como eu sempre fiz e faço nas plataformas do GRAM, nós precisamos ter aí um público, uma quantia X, não sei nem o número, vocês acham que até sabem mais que eu, uma quantia. Então eu peço de coração que vocês, se acham que é bacana, se não gostou, né, aí é um direito seu, eu respeito, mas se você acha útil, que esse canal aqui, ele continua, e como eu falei já no encontro anterior, eu não tenho aqui remuneração nenhuma, esse não é um perfil para youtuber bombar na internet, para ter remuneração de YouTube, o foco não é, eu só quero ter a facilidade, tá? Como eu faço isso de bom grado, para colaborar com uma forma de retribuir tudo que a vida já me proporcionou, a guinada de vida que isso a partir do estudo foi, pessoas que me estenderam a mão, como eu estou tentando, dentro das minhas limitações, fazer com vocês, mas eu peço que se vocês puderem, aí não só com um joinha, não só com um comentário, que parece que isso joga para cima aí, eu repito, vocês entendem mais do que eu sobre como funcionam essas questões de redes sociais, mas acima de tudo, convidar os colegas que estão nessa jornada do mundo dos concursos, até mesmo profissionais do direito, que às vezes não têm, estão lá nos lugares mais longínquos e têm dificuldade para buscar uma atualização profissional, e muitas vezes uma dica, uma informação, eles não têm esse hábito do estudo de jurisprudência, essas coisas. Gente, isso aqui é um curso sem sair de casa, é gratuito aqui na plataforma. Então, se vocês puderem, de coração, colaborar com o Valcir, para a gente fazer essa recíproca ajuda mútua, tá? Meu foco aqui é só que eu preciso melhorar, facilitar a minha forma de disponibilizar esses eventos, porque são muito julgados, vocês sabem que eu faço multidisciplinar, então, assim, tem muita coisa legal aí para a gente relembrar para vocês. Então, se vocês puderem, além do joinha, do comentário, principalmente também me auxiliar, ao menos nesse começo. Eu não sou chato, não vou ser chato, prometo para vocês de ficar a todo momento, olha, sigam, compartilhem. Acho que isso, vocês fica a critério de vocês. Nós somos um público diferenciado e aqui não é massa mesmo, então, mas esse início aí eu preciso desse apoio de vocês para que me facilite a forma de chegar esse material até vocês, ok? Agradeço a você que esteve até o final conosco,
A você aí que está já dando essa força que eu estou pedindo, muito obrigado, tá? E aguardo vocês aí na sequência para outros videoaulas dessa natureza de revisão. Simples, direto, objetivo, com pequenas relembranças que serão úteis com certeza na caminhada de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.